Pensa só num projeto de construção que simplesmente definiu uma era. O rei Salomão não levantou só um, mas dois edifícios monumentais, um palácio para ele e um templo para Deus. A escala de tudo isso era impressionante, os materiais eram os melhores que existiam, mas a história por trás dessas construções revela algo ainda mais interessante. E aqui já começa uma coisa curiosa que talvez surpreenda muita gente. Salomão levou quase o dobro do tempo para construir a própria casa do que para construir a casa de Deus. 13 anos para o palácio, 7 para o templo. Isso já de cara faz a gente se perguntar sobre a escala real desses projetos e, quem sabe, sobre as prioridades por trás deles. Para a gente entender a grandiosidade do templo, a gente precisa primeiro dar uma olhada na visão completa de Salomão. Então vamos começar pela estrutura que consumiu mais tempo e mais recursos, o palácio dele. O coração do poder do reino era o Palácio da Floresta do Líbano. Ele tinha esse nome por causa das enormes colunas de cedro que pareciam uma floresta dentro dos salões. Era uma estrutura colossal com 45 metros de comprimento, que não era só uma residência, mas também o Tribunal Supremo, a Sala da Justiça. Era ali que o destino da nação era decidido. Ok, essas construções exigiam muita habilidade, claro. Mas os elementos sagrados, os detalhes decorativos do templo, isso precisava de um mestre. Salomão precisava de um artesão cujo talento estivesse à altura de uma tarefa divina. E ele encontrou essa pessoa, Hirão de Tiro, um mestre artesão especialista em bronze. E seria o trabalho de Hirão que transformaria o templo de uma simples construção numa obra-prima cheia de significado. E talvez a obra mais famosa de Hirão tenham sido as duas colunas de bronze que ficavam na entrada do templo. Elas não sustentavam nada, fisicamente falando. O propósito delas era totalmente simbólico, e os seus nomes, Jaquim e Boaz, formavam uma declaração de fé para todo mundo que entrava. Ele estabelecerá e nele a força. E olha, essas colunas eram um espetáculo, tinham mais de 8 metros de altura. E os topos eram decorados com correntes entrelaçadas, lírios esculpidos e centenas de romãs feitas de bronze. Cada detalhe era uma obra-prima, um trabalho de artesão de primeira. Agora, se as colunas já eram impressionantes, se prepara para outra criação de Hirão, o chamado Mar de Fundição. Para ter uma noção do tamanho da coisa, a capacidade dele era essa aí, 40 mil litros. Esse tanque de bronze gigantesco era uma verdadeira maravilha da engenharia e da arte. Ele ficava apoiado sobre 12 touros de bronze, cada grupo virado para um ponto cardeal, e era usado pelos sacerdotes para purificação. Ou seja, era funcional, mas também uma peça de arte que inspirava todo mundo ali no pátio do templo. E então, Hirão terminou seu trabalho. As colunas estavam lá, de pé, o mar de fundição brilhava e todos os utensílios de ouro e bronze estavam nos seus devidos lugares. A estrutura física estava pronta, uma casca magnífica, mas o propósito dela ainda não tinha sido cumprido. O templo estava vazio. E é aqui que a gente chega no momento crucial. A construção estava completa, mas agora vinha a consagração, o momento em que o templo deixaria de ser só pedra e metal para se tornar, de fato, a morada da glória de Deus. Com toda solenidade, Salomão reuniu todo Israel. Os sacerdotes levaram a Arca da Aliança, o símbolo máximo da aliança de Deus com o povo, com as tábuas dos 10 mandamentos lá dentro, para o seu lugar de descanso final, bem debaixo das asas dos querubins de ouro, no santuário mais interno. E então aconteceu algo extraordinário. No momento exato em que os sacerdotes se retiraram, uma nuvem, o sinal visível da presença de Deus, encheu o templo com uma força tão grande que ninguém conseguia ficar de pé. A glória do Senhor havia chegado. O edifício, agora, tinha um habitante. Com o templo cheio dessa glória divina, Salomão se vira para o povo. E o que ele faz a seguir vai definir o propósito daquele edifício para gerações futuras. Uma oração que revela o verdadeiro significado do templo. Salomão começa com esta pergunta teológica fundamental: como é que pode uma estrutura finita, feita por mãos humanas, conter um Deus que é infinito? Essa é a tensão central da oração dele. E aqui está o ponto central de tudo. Salomão reconhece a imensidão de Deus com uma humildade profunda. Ele entende que o templo não foi construído para conter Deus, mas para ser um ponto de conexão, um lugar para onde as pessoas poderiam direcionar suas orações. Em sua oração, Salomão basicamente define a função do templo.
Ele pede que Deus ouça lá do céu quando as pessoas orarem em direção àquele lugar, em busca de justiça, depois de uma derrota, em tempos de seca, e, o que é crucial, ele inclui até mesmo o estrangeiro. O templo deveria ser uma casa de oração para todas as nações. Com a oração terminada e a presença de Deus confirmada, a solenidade deu lugar a uma celebração nacional. O que se seguiu foi uma festa numa escala quase inimaginável. A nação inteira se uniu em sacrifícios de comunhão. E os números são de cair o queixo. 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Isso dá uma ideia da imensa alegria e gratidão que tomaram conta do povo. O povo celebrou por 2 semanas inteiras. Foram 7 dias de uma festa de dedicação que emendou com a festa dos tabernáculos, uma celebração anual da colheita, por mais 7 dias. O reino estava unido em um momento de pura alegria e devoção, e todos voltaram para suas casas com o coração alegre. E assim, a construção termina, o templo é dedicado. Mas essa história vai muito além da arquitetura grandiosa. Ela fala da relação entre o divino e o humano. Um edifício, por mais magnífico que seja, é apenas um símbolo. A questão que fica no ar é: o que realmente sustenta uma aliança? A estrutura física ou a fidelidade do coração? É a pergunta que ecoa muito tempo depois que as pedras caíram.